Em nome de Jesus, te engrandecemos e te louvamos, Pai, por este momento, esta oportunidade, Senhor, mediante, ó Deus, esses louvores que foram entoados para exaltação do teu santo nome, Pai. Nós queremos agora orar para recebermos a preciosa palavra do Senhor, que vem diretamente do teu coração e do teu trono para o coração da tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, te apresentamos a vida do nosso pastor Denilson, Pai, e oramos para que através da vida do teu servo, o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, falando com poder e graça, meu Deus, na vida da sua igreja. Pai Santo, abençoa a vida do teu servo, abençoa a sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Continue, Senhor, abençoando este culto, falando poderosamente em nosso coração, meu Deus, é o que lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez recebam a paz do Senhor. Aproveitar que vocês estão em pé, em reverência à palavra de Deus, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo número 2. Aleluia. Eu entendo que a ceia do Senhor é um memorial de tudo aquilo que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, mas também eu entendo que a ceia é momento de nós proclamar a vinda do Senhor. Quantos que desejam ardentemente a vinda do nosso Senhor? Amém, irmãos? Então nunca esqueça disso. Ora vem, Senhor Jesus. É verdade? Meus irmãos, Marcos capítulo 2. Os irmãos encontrou? Eu vou ler, vocês acompanhem. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus que estava entrando aqui, viu, irmãos? E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, como olha para nós nessa noite, Jesus olha a nossa fé aqui nessa noite, viu? Disse ao paralítico, olha que interessante, irmãos, o que ele diz para o paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados. Ele precisava de uma cura, sim ou não? Precisava de um milagre, sim ou não? Mas Jesus foi na contramão. Jesus primeiro disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Entre parênteses, disse
ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Assentai-vos glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, essa cura do paralítico de Cafarnaum, é uma das histórias mais assim importantes da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, irmãos, é uma passagem reveladora da natureza divina do Mestre, da sua compaixão. Ele sentia daqueles que sofriam de enfermidades, como esse paralítico de Cafarnaum. Deus assiste toda a sua vida, irmãos. Deus ainda é um Deus que tem compaixão de nós. Deus ainda é um Deus que assiste todas as nossas aflições, as nossas angústias e também, por que não dizer, as nossas enfermidades. Jesus, irmãos, também demonstrou que era profundamente tocado no seu coração por atitudes de fé. Tem alguém aqui nessa noite que tem fé ainda, irmãos? Se eu perguntar, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Você tem essa fé ainda? Se eu perguntar, Jesus Cristo, Ele é o ontem, Ele é o hoje e eternamente, você tem fé ainda, irmãos? Fala assim, atitudes de fé. Parece que não saiu com fé isso aí. Atitudes de fé. Deus está olhando para a nossa fé aqui nessa noite. Diga isso para o teu irmão. Deus olha para a sua fé aqui nessa noite. Cafarnaum, só para resumir aqui rapidinho em palavras, ela ficava na província da Galileia, na direção do norte de Israel. A palavra Cafarnaum significa aldeia de Naum, significa aldeia de conforto, aldeia do consolo. Tem conforto aqui nessa noite e tem consolo também nessa noite. Vocês creem, irmãos? Repara que quando nós lemos o texto, quando Jesus voltou de novo a essa cidade, vocês vão olhar o capítulo 1, vocês vão ver que ele curou, acho que um endemoniado, e se não me falha a memória, ele curou até a sogra de Pedro. Realizou vários milagres, mas ele voltou de novo em Cafarnaum. Eu tenho fé, irmão, que os milagres de Deus para a nossa vida ainda não cessou. E Deus voltou aqui hoje de novo. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Então, quando ele voltou dessa vez para essa cidade, ele voltou para perdoar e consolar. Jesus está pronto no céu para nos perdoar mais uma vez. Ontem, a irmã Maria já me antecedeu, nós presenciou algo lá sobrenatural.
Quando antes de ler a palavra, ou foi depois que eu li a palavra da ceia? Eu não estou recordando agora. Foi depois que eu li, aí assim, irmãos, antes de nós orar e consagrar esses elementos da ceia, eu quero lançar aqui um desafio nessa igreja. E Deus toca no meu coração que Ele quer perdoar pessoas aqui nessa noite. Mas primeiro, essas pessoas têm que liberar primeiro o perdão. Quando eu falei isso, irmãos, já veio um para frente. E eu falei assim, você quer falar no microfone? Quem que foi o primeiro que eu não lembro? Não vamos falar nome, né? E essa pessoa, ela pediu perdão para o esposo dela. Agora eu lembrei, a primeira. Aí eu chamei o esposo e perguntei para ele, você aceita o perdão da sua esposa? Ele falou, eu aceito e também o perdoo ela, pastor. Eu pensei que era só essa cena, mas daqui a pouco, irmãos, só viu mãos levantado na nave da igreja querendo pedir perdão em público. Deus opera no nosso meio, irmãos. Você tem fé que Deus opera no nosso meio? Mas nós temos que tomar atitude de fé, lembra disso. Não adianta eu e você falar, eu tenho fé, eu acredito. Mas o que Deus quer ver de nós é nós exercitando essa fé que nós tanto fala que tem fé. Deus quer renovar a fé de alguém aqui nessa noite. Eu sou um, irmãos. Porque tem dia que a fé está lá embaixo. Está bem pequenininha. Eu acredito que está mais pequena do que um grão de mostarda ainda. Mas ela não pode terminar, irmãos. Mesmo que você chegou com a sua fé aqui hoje bem pequenininha, essa fé Deus quer trabalhar nela. Você crê nisso? E quando Jesus chega de novo aqui, que vocês vão ver o texto que ele fala, que voltou, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Provavelmente, pelo que eu li os contextos anteriores, ele estava aqui na casa de Simão Pedro. Alguns também vai dizer que ele estava na casa da sogra de Pedro. E vocês viram que a multidão era grande. E quando eu me deparo com esse versículo número 5, dizendo, e Jesus vendo-lhes o quê? A fé. Eu quero só falar um pouquinho nessa noite sobre fé. Vocês lembram muito bem em Hebreus 11:1, se não me falha a memória, está escrito assim, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vêem. Hebreus 11:6 está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha só, eu quero acreditar e eu tenho fé que todos que entraram aqui, que estão aqui, têm fé nessa noite. E se tem fé, é sinal que você está agradando a Deus. Então, meus irmãos, Tiago também, capítulo 2, e o versículo 22 diz que a nossa fé coopera com as nossas obras. E pelas nossas obras, a nossa fé é aperfeiçoada em Deus. Então olha só, quantos querem ser aperfeiçoados a sua fé em Deus aqui nessa noite? Então aqui, irmãos, eu começo a entender, necessita de fé, mas necessita de ação também. Fala fé e ação. Obra e atitude. Aleluia, glória a Deus.
a fé desses 4 homens, dá para nós extrair aqui algumas coisas, ela gerou 4 ensinos aqui para nós. Primeiro, a fé desses 4 homens. Eu vou antes aqui fazer uma conjectura. Esse homem que estava vindo ali a Cafarnaum, na minha Bíblia eu entendi que ele estava vindo sobre a sua cama, é isso? Então, eu posso conjecturar que esse paralítico, ele era como se fosse um tetraplégico. Ele não tinha como vir numa cadeira de roda. Então ele, 4, e a Bíblia cita 4 amigos. Você é amigo de alguém que é paralítico, irmãos? Tem algum paralítico aqui em Santana? Tem alguma pessoa com uma deficiência física e você é amigo dessa pessoa? Não tem ninguém? Olha lá, a irmã já balançou a mão. E você tem prazer de estar perto desse paralítico, irmãos? Porque fala a Bíblia que esses 4 eram amigos desse paralítico. Porque muitas das vezes o que nós vê é gente que quer ser amigo de gente que não tem nenhum defeito. Sim. Ó o que o pastor está falando. Tem uma membra daqui que já está na cama, quantos anos? De 2 para 3 anos. Eu vou desafiar a fé de vocês hoje aqui com a graça e a ajuda do Espírito Santo. E quantos já foram visitar essa pessoa? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão vendo? É fácil, irmãos, estar perto dessas pessoas, passar um tempinho com essas pessoas. Tem uma irmã lá em São Francisco também, que é a irmã Bruna. Vocês viram, vocês conhecem. Um dia desse nós saímos de Candeias e fomos lá visitar ela. Pensa numa alegria que ela ficou nós chegando na casa dela. Essas pessoas precisam da sua fé na vida delas, irmãos. Essas pessoas precisam que você haja com a sua fé na vida delas. Esses amigos não pensaram 2 vezes. Ele pegou esse paralítico e foi até onde Jesus estava. E quando eles chegaram, depararam com o quê? Com a multidão. Quem sabe a casa não era muito grande. E Jesus estava fazendo o que lá? Estava pregando a palavra. E eles chegaram, observaram a cena, observaram que nem na porta tinha como ficar, igual o nosso amado irmão está lá olhando para nós hoje. Não tinha como. Então a fé deles, para mim, o que gerou primeiro? Amor. Segundo, determinação. Terceiro, esperança. E quarto, perseverança. Para mim, o amor gera compaixão. Quem ama se compadece, irmãos. Oh glória! Vou perguntar, você tem fé que nessa noite você entrou aqui para ceiar? Nessa noite você entrou aqui para ouvir a voz de Deus. Você tem ainda fé que Deus tem compaixão da tua vida? Oh glória a Deus! Quanto sente o amor de Deus? A irmã Maria me antecedeu aqui também em João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o sistema, Ele amou a humanidade. Ele não precisa provar para nós mais que Ele nos ama. Ele veio aqui e está dizendo: eu amo vocês, eu tenho compaixão de vocês. Você sente a compaixão, o amor de Deus no seu coração, irmãos? Porque permita-me dizer, tem uma passagem na Bíblia, São Mateus 24, que está dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de muitos se esfriará. Como que está o teu amor aqui nessa noite? O amor que Deus colocou dentro do teu coração, porque eu entendo, foi Ele que nos amou primeiro.
Amém, irmãos? Porque eu vejo tem hora uns irmãos falando assim: nós amamos Deus em primeiro lugar. Não, foi Ele que nos amou primeiro. Então o amor, nós vimos o amor desses 4. Nós vimos que eles se compadeceram dessa situação. Eu posso ler um versículo, Romanos 13:10 está dizendo: o amor não faz mal ao próximo, e o cumprimento da lei é o amor. Eles decidiram fazer o bem para aquele paralítico. Quantos daqui ainda faz o bem para as pessoas, irmãos? Quantos aqui ainda têm o prazer de fazer o bem para as pessoas? Não só para os irmãos, mas também para o seu próximo. Você tem ainda esse prazer de fazer o bem para as pessoas? Então é sinal que ainda tem amor dentro do teu coração. Diga para o teu irmão: eu tenho o prazer de fazer o bem para você. Os obreiros, vocês têm o prazer de fazer o bem um para o outro? Aleluia, glória a Deus. Tem amigo aqui, irmãos? Aleluia. O maior amigo nosso é Jesus, está aqui. E uma certa feita ele deu até testemunho assim: Abraão, o meu amigo. Se você não sente que você tem amigo aqui na terra, irmãos, não esqueça que tem um amigo lá no céu te olhando. Ele está aqui dizendo: eu continuo sendo seu amigo. Eu continuo tendo compaixão da tua vida e da tua família. Então, a segunda coisa que eu entendo aqui, a decisão deles gerou o quê? Determinação. A sua decisão está gerando uma determinação. Jó 22:28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. E ser firme naquilo que se decidiu e colocar a fé que tem em ação. Lembra? Quem tem fé aqui nessa noite ainda? Só que você precisa colocar essa fé em ação. Amém, irmãos? Deus vai te dar força para você começar a exercitar essa fé. Pastor, você não sabe do jeito que eu entrei aqui nessa noite. O senhor não sabe das dificuldades que está sendo lá dentro de casa. O senhor não sabe a prova, talvez eu estou desempregado, não sei. Porque é só Deus que conhece a sua vida mesmo. E nesses últimos dias ninguém está importando com mais ninguém. Desculpe eu falar isso, não estou generalizando, tá? Mas o que se vê é muita gente se afastando de própria gente. Tem pessoas que não têm mais prazer de congregar com os irmãos. Oh, glória a Deus. E eu creio que vocês estão aqui nessa noite porque tem prazer de estar perto do teu irmão para glorificar e exaltar esse Deus poderoso. Então, irmãos, tenha fé e coloque essa fé e tenha ação. Fé e ação. A terceira coisa que eu entendo aqui desses homens, desses 4 amigos, a fé deles gerou o quê? A esperança. Gerou esperança em quem? Na vida do paralítico. Quantas pessoas que estão na cama e não tem mais esperança, irmãos? Quantas pessoas que recebem o diagnóstico que têm ali uma doença que é incurável aqui pelos homens e perdem a esperança. Vocês querem ver uma coisa? Não vou dizer nome. Nós estamos vivendo uma situação lá na subsede. Uma irmã recebeu uma triste notícia dos médicos. E ela foi ver, vai ter que passar por uma cirurgia gravíssima. Os irmãos estejam orando por esta irmã. Porque ela pediu assim: pastor, olha pra vocês verem. Eu estou falando com o senhor, mas não comunica ainda não assim. Mas nós temos que comunicar as nossas necessidades, irmãos. Porque eu entendo, se nós orar e agir, Deus faz milagre no nosso meio. Necessidade não é... Tudo bem, faz parte, os materiais, comida... Mas em primeiro lugar, é necessidade espiritual que nós precisamos, irmãos. Você tem comunicado para alguém que é espiritual: olha, ora por mim,
Olha, ora para minha casa. Como que é importante o exercício da oração, irmãos. Vocês estão orando por alguém? Diga desse passagem que muito nos dias de hoje, essa correria, esse falta de tempo que a gente fica falando que não tem, a gente esquece de orar até para os outros, irmão, pelos próximos. E nós precisa, em nome do Senhor Jesus, nos últimos dias, levantar intercessores na casa de Deus, irmãos. Porque eu entendo que eu estou aqui hoje falando da palavra de Deus, é por causa de oração de alguém em favor da minha vida, irmãos. Você entrou aqui nessa noite para ceiar por causa de oração, irmãos. Os nossos filhos às vezes estão lá afastados, os parentes, os nossos queridos amados irmãos, mas eles estão lá ainda vivos por causa da oração. Tem alguém clamando, tem alguém intercedendo para que aquele irmão volte, para que aquela pessoa sinta de novo a presença de Deus. Nós precisamos ajudar alguém em oração. Nós precisamos exercitar a nossa fé nas pessoas, irmãos. Precisamos parar e analisar, rever os nossos conceitos e ver, puxa vida, eu só estou preocupado comigo nesses últimos dias. Puxa vida, minha irmã está lá com um câncer, foi diagnosticado, o médico falou que é maligno. Eu tenho que ir lá ajudar essa minha irmã, eu tenho que ir lá ajudar esse meu irmão. Porque o que se vê, irmãos, parece aquele ditado que tem lá fora: cada um por si e Deus por todos. Cadê a primeira pessoa que vai começar a orar por essas pessoas que precisam? Cadê você que vai exercitar a sua fé em alguém depois desse culto? Cadê você que vai dobrar o seu joelho e vai pedir com fé para que Deus entre com a proteção divina sobre as pessoas? Cadê você que vai pedir para aquele próximo lá fora que não é crente, para que Deus cura ele em nome de Jesus? Cadê você que pode glorificar Deus? Então a fé desses homens gerou esperança. Mateus 7:8 está dizendo: aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. A esperança motiva a ir em busca daquilo que se deseja. Esses 4 homens foram em busca da cura do paralítico e alcançaram a vitória porque foram perseverantes e a casa estava cheia. Tem muitas pessoas que desistem fácil. O seu milagre está bem ali. Pelos olhos da fé, comece a enxergar a tua vitória aqui nessa noite. Pelos olhos da fé, comece a enxergar a vitória do teu irmão nessa noite. Cadê você que glorifica e exalta esse Deus? Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Foi Ele que plantou fé dentro de nós. Foi Ele que iniciou a fé dentro de nós. E Ele está dizendo: continue com fé. Quem tem fé que Jesus Cristo ainda vai voltar, irmãos? Quem tem fé que esse Jesus vai vir buscar a sua igreja, irmãos? Oh, cadê você que tem essa fé ainda? Eu tenho fé que não vai demorar, irmãos. O que nós estamos passando, vivendo, e dias que estão vindo, dias maus, é o sinal da iminente volta do Senhor Jesus, irmãos. Então, outra coisa que gerou nesses irmãos, a fé gerou perseverança. E quando gerou perseverança, gerou a vitória. Lembra de Pedro? Jesus chamou ele para andar sobre as águas. Ele teve fé, mas logo ele afundou. Tem muita gente assim. Eu tenho fé. Aí começa com aquele gás, vai. Quando chega no metade, afunda. Mas você não falou que tinha fé, irmão? Acredite, o seu milagre vai chegar. Vai até o fim. Olha para Jesus.
A sua fé vai gerar vitória em nome de Jesus, irmãos. Pedro afundou após andar sobre as águas, porque não perseverou crendo. Muitos deixam de receber a sua bênção porque para no meio do caminho. Desiste muito fácil. Lembra daquela mulher que foi lá reclamar da sua causa, que quem a revogasse com aquele juiz? O que gerou a vitória dele foi o quê? A fé e a perseverança. E tem um versículo na Bíblia que fala: aqueles que perseverar até o fim serão o quê? Quem está perseverando, irmãos? Deus te dá força para você ir até o fim aqui, em nome de Jesus. Você crê, irmãos? Você crê em nome de Jesus? Então, irmãos, a fé em ação daqueles homens chamou a atenção do mestre, e ele parou de pregar e realizou o milagre. O que eu entendo aqui? Jesus honrou a fé desses 4 homens. Fica de pé em nome de Jesus essa noite. Aleluia. Jesus honrou a fé desses homens. Eles tomaram decisão, tomaram atitudes. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus olha para a nossa fé aqui nessa noite. Jesus olha para a nossa fé aqui nessa noite. Aleluia. E Ele vai realizar coisa grande no nosso meio. Eita Jesus! Jesus honrou a fé daqueles homens. Jesus quer honrar a sua fé também aqui. Creia no seu milagre para a sua vida nesta noite. E venha crendo e recebe a sua vitória em nome de Jesus. Hoje é noite de festa espiritual, irmãos, mas também é noite de vitória na sua vida. Ele venceu por nós lá naquela cruz, irmãos. Ele venceu a morte, aleluia. Nem a morte, pela fé, não pode nos parar, irmão. Então levanta a sua cabeça. Depois, quando sair deste lugar, saia de cabeça levantada, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Deus renova a tua fé nessa noite. Se você crê, coloque a mão no teu coração e comece a glorificar a Deus em nome do Senhor Jesus. Exercita a sua fé agora. Exercita, toma atitude, age, determina em nome de Jesus. A sua vitória chega aqui hoje. Oh, glória! Só que estavam ali os escribas dentro daquela casa. Pode louvar se quiser daqui a pouco. E quando esses homens chegaram ali e desceram aquela cama pelo telhado, eu fiquei olhando nisso aqui hoje, pastor Cristiano. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Você vai ver que Jesus curou ele primeiro, porque os escribas estavam lá, os religiosos de plantão estavam lá. Deus não está preocupado com crente religioso não, irmãos. Tem muito crente religioso que está igual os escribas, e vai dizer ainda que Jesus estava blasfemando. Jesus, irmãos, eu entendo aqui que na minha Bíblia está dizendo assim no versículo 7: porque diz este assim blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre eles, tiravam sarro. E ele ainda fez pergunta: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder. Jesus tem poder para perdoar os seus pecados aqui nessa noite. Daqui a pouco nós vamos tocar no corpo e no sangue de Jesus. Que Jesus venha perdoar os nossos pecados nessa noite. Primeiro, Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. E depois Ele curou ele, dizendo: pega a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. Aleluia. Levanta sua cabeça aqui nessa noite.
Tenha fé que você vai sair daqui com o seu milagre nessa noite. Você crê nisso, irmãos? Você crê no teu milagre? Você crê no milagre do teu irmão nessa noite? Qual é o nome dessa irmã que está lá? Vocês crêem no milagre da Yolanda? Vocês vão ter fé de ir lá ver ela e orar por ela? Glória a Deus, porque o que se vê não é isso. O que se vê nos últimos dias é propagandas enganosas. O que se vê nesses dias é pessoas preocupadas com a aparência. O que vê nesses dias é pessoas querendo estar perto de pessoas com fama. E eu pergunto, você é discípulo ou Jesus é o seu fã? Cadê os discípulos aqui nessa noite? Porque os discípulos andam por fé. Os que é fã de Jesus andam por vista. A multidão estava lá porque queria ver milagre, queria receber milagre, mas não tinha fé, irmãos. Mas esses 4 paralíticos, esses 4 amigos do paralítico, eles tinham fé que se levasse esse amigo, Jesus ia curar ele. E se nós levar a Yolanda até Jesus, e se nós tomar atitude, esse amor que nós precisa, que nós clama a compaixão de Deus, e se nós começar a exercitar essa compaixão que nós sente na nossa vida, exercitar na vida da Yolanda. É isso que Deus quer, irmão. Tem muita gente complicando o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, irmãos, ele ainda é boas novas para esse mundo que não tem mais esperança. O evangelho é boas novas. O evangelho, esses dias lá, eu cortando cabelo em Candeias, chegou uma cigana, compra aí uns guardanapos. Eu falei, olha, o dinheiro que eu tenho aqui é para pagar o cabeleireiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho dentro do meu coração eu te dou, Jesus Cristo. Sabe o que ela falou? Miserável, ainda fala que é crente. Está preparado para ser desafiado? Vocês estão preparados? Vocês têm fé que nós vamos ser desafiados daqui uns dias? Ou já estão sendo? Hoje eu vi um macumbeiro dançando com uma vassoura perto de casa. Eles falam lá, Santo Rei, sei o quê, mas para mim tudo é macumbeiro. E eu parei o catarino da igreja e falei para ele, olha, eu não te conheço, mas Jesus te ama. Aleluia. Você tem fé, irmãos, que Jesus vai te ajudar nas horas difíceis? Você tem coragem de pregar a palavra como ela é, irmãos? Glória, aleluia, irmãos. Então, irmãos, o que está com você é maior do que todas essas coisas afora. O nome dele está acima de todos os nomes. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós agora entregamos essa mensagem inspirada pelo Espírito Santo, e cada pessoa que está orando agora no seu íntimo, Pai, começa a fortalecer a fé desses irmãos nessa noite, Pai. A nossa fé dos obreiros aqui começa, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós vamos tomar essa ceia em nome do Teu Filho. Nós vamos tocar no Teu corpo e no Teu sangue. Mas, meu Deus, eu lhe peço humildemente, aumenta a fé do meu irmão, aumenta a fé da minha irmã nessa noite. Renova a fé, Pai. Eu sinto que o Senhor está renovando a fé de alguém aqui, Pai. Eu sinto que tem alguém querendo tomar a mesma atitude que esses homens tomaram, Pai. Eu sinto que o Senhor está gerando fé em coração aqui nessa noite, Pai. Porque sem fé nós não vamos conseguir também, Deus. E nós precisa dessa fé, Pai. Nós precisa para exercitar em nossas vidas e também na vida do nosso próximo, Pai. Pai, entrega esta mensagem em nome do Senhor Jesus e abençoa cada um para a glória do Teu santo nome. Quem pode dizer amém? Pai.